Muito boa tarde. Vamos dar início a mais um evento da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André. Mais um evento que tem por objetivo as comemorações da Semana do Meio Ambiente, né, do Dia Internacional do Meio Ambiente, que começou na segunda-feira passada. Fizemos aqui durante toda a semana várias lives, trouxemos pessoas de peso aqui da área ambiental, do judiciário, da área técnica, da advocacia, e hoje temos a honra de receber aqui 3 colegas, 3 amigos, 3 profissionais que atuam na área ambiental. A Ângela Machado, que atua na área técnica. Boa tarde, Ângela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ângela, que é colega do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, recebendo também o Flávio Fellini Salles, que inclusive já me deu a honra de estar aqui em outra live, na semana retrasada também, falando de outros temas, e que também acumula várias posições, inclusive também no Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. Aliás, todos nós aqui, o doutor Fabrício Soller, querido amigo, profissional da área do direito, e que atua com a especialidade de direito ambiental, também um grande amigo que tem feito um trabalho excepcional também nesta área tão específica jurídica. Então, eu quero passar a palavra para que os senhores façam uma breve apresentação e depois nós adentraremos ao tema. Ângela, vamos começar pelas mulheres, então. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para participar com vocês e poder passar um pouquinho dessa experiência da gente, do dia a dia. É muito bom estar com o Flávio, colega meu de Cozema também, além de você, Rosa, doutor Fabrício querido, que é um renome na parte de aterros industriais, resíduos sólidos, referência. Eu sou uma engenheira química, atuante há 40 anos no mercado, sou a mais velha da turma aqui, né? Dos quais 27 passei na CETESB. A CETESB foi minha formação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e ali eu aprendi tudo que eu conheço hoje. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelas lives que você tem feito, que nos tem dado muito subsídio para o entendimento do meio ambiente em geral. Obrigada. Eu que agradeço, Ângela. As lives têm sido uma nova ferramenta, né, para nos encontrarmos, nos reunirmos de uma maneira que nós encontramos e que é fantástica, excelente, para que a gente não pare as nossas atividades. Né? E que no decorrer do início, né, que todo mundo aí começou a produzir lives, webinários, reuniões digitais, o que a gente tem percebido, e o Fabrício tem feito bastante também, o que a gente tem percebido é que a possibilidade, inclusive, de alcance e de disseminação, né, de conhecimento através dessa ferramenta, ela é até mais eficaz. Né? Então, eu acho que esse é um novo caminho, né, para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento, abranger um espaço maior de pessoas. Não é, Flávio? Você que já esteve conosco, como é que você entende? Se apresente, por favor, e mais uma vez, muito obrigada. Ora, Rosa, eu é que te agradeço. Agradeço a você, agradeço a Comissão de Meio Ambiente da OAB de Santo André pelo convite e por esse privilégio, né, de dividir esse espaço com 3 profissionais tão competentes e tão queridos. Bom, eu sou geólogo de formação, eu trabalho na área ambiental há cerca de 25 anos e todos esses anos foram dedicados à especialização na gestão de áreas contaminadas. Eu me especializei, fiz o meu mestrado, meu doutorado nessa área, hoje eu sou sócio da Par Ambiente e eu trabalho nessa área desde sempre. Então, além do privilégio de estar com pessoas tão competentes, é um prazer falar com vocês de um tema que me é tão caro e é tão importante. Né? Vai ser um grande momento. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Flávio. Vamos trocar informações. Tenho certeza que a gente vai fazer um excelente bate-papo aqui.
levando um pouco mais dessa área, que é bastante específica na área de meio ambiente, né? E só pessoas tão capacitadas como vocês, né, tão competentes, que atuam já há algum tempo, podem trazer essa contribuição aqui para essa live. Doutor Fabrício, obrigada, viu, por ter vindo, obrigada por aceitar, e tenho certeza que a gente vai fazer uma troca aqui, já tivemos em outras oportunidades, né, grupos de trabalho, o próprio Conselho de Meio Ambiente, vamos levar adiante aqui essa nossa, primeiro que a gente gosta bastante, né, de fazer isso, de trocar ideias, debater legislação, né? Boa tarde, doutor Fabrício, muito obrigada também pela sua presença. Boa tarde, Rosa. Primeiro, muito obrigado, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Se me chamar de doutor Fabrício, mais uma vez, Rosa, a conexão cai. Então, please. A Rosa, eu acho que vale os cumprimentos aí, você tem feito um excelente trabalho, eu acho que, de fato, o home office trouxe um pouco disso para a gente também, muita produção, né? Às vezes as pessoas falam, cansam, muita live, muita... Mas é o seguinte, te dá opção. Hoje você tem opção. Você pode curtir essa, você pode assistir a outra, você pode assistir depois. O fato é que a informação está circulando, né, em um grande volume, coisa que era mais difícil antes. Ter um evento, um congresso, é um por mês, e não é longe. Eu, particularmente, eu era, por exemplo, um resistente a ensino à distância, e isso de forma forçada no primeiro momento. Hoje, particularmente, eu sou um adepto e estou super aí adaptado à nova dinâmica de ensino, né, e informação e comunicação. Então, primeiro, os cumprimentos a você, combativa advogada da área ambiental, e estar aqui junto contigo e com dois grandes mestres aqui, né, a Ângela e o Flávio, são grandes profissionais da área, na área de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu acho que é um assunto que a gente não cansa, né, de tratar, vis-à-vis a quantidade de assuntos que surgem ou ressurgem, né? A lei veio, o decreto veio, decisões judiciais acontecem, processos são concluídos, outros nem tanto, alguns infindáveis. Então, assim, o momento de construção, de dividir, de trocar experiência é impressionante. Acho que uma escolha primorosa, profissionais que eu admiro bastante no mercado e que eu acho que tem muito para a gente agregar nesse nosso bate-papo. Sou Fabrício, advogado, trabalho com direito ambiental, hoje trabalho muito com gestão de resíduos, gerenciamento de resíduos, sistemas de logística reversa em geral, áreas contaminadas e os empreendimentos de infraestrutura, né, que a origem, na minha origem, no direito ambiental, vem muito dos empreendimentos de infraestrutura. Hoje tem uma atuação mais vocacionada em gerenciamento e gestão de resíduos, muito nos sistemas de logística e também em áreas contaminadas. E é um prazer estar aqui com vocês para poder bater um papo. Até fiz algumas anotações já aqui para dar uma pincelada, mas volto a bola para você, Rosa. Obrigada, Fabrício. Você tocou numa coisa importante, né? Que você sabe que eu também era muito resistente ao EAD, né? Eu achava que não era produtivo, que EAD, imagine, isso não funciona, né? E, na verdade, é um preconceito que foi por água abaixo rapidamente e de maneira muito imprevisível, né? Porque ninguém imaginava que viesse um coronavírus, né? Uma pandemia tão drasticamente, tão surpreendentemente, mudasse nossos conceitos assim de um dia para o outro, em todos os sentidos, né? Porque não é só em relação a isso, né? O home office vai mudar a arquitetura, né? Nós não temos nenhum arquiteto aqui no grupo, mas, por exemplo, o arquiteto com certeza vai parar de pensar na área gourmet para fazer home office, né? Porque foi o que você disse agora há pouco, né? Quem tem crianças em casa, quem teve que remodelar a sua estrutura para trabalhar em casa, deve, com certeza, pensar em um futuro que isso é melhor. Aliás, acho que foi não sei se foi no Globo, que saiu uma matéria ontem, dizendo do tanto de empresas que já estão pensando nessa remodelagem. E fora a produção desses funcionários, desses colaboradores
em casa, né, que obviamente não pegam o estresse do trânsito, né, o estresse da hora do almoço, né, o estresse de estar longe, por vezes ter que cumprir uma hora extra, e que hoje em casa, né, o conforto, mesmo que sem essa estrutura adequada, produzem muito mais. Né? Então, estamos aqui curtindo exatamente esse novo modelo, né? Provavelmente nós não nos encontrássemos tão cedo não fosse essa nova modelagem, né? Mas vamos partir para o nosso tema da tarde, né, Ângela? Um tema que nós escolhemos a dedo para falar de áreas contaminadas. Eu até me atrevi aqui a fazer uma introdução com o histórico, mas aí eu lembrei que eu tinha convidado a Ângela, eu falei, mas que besteira minha, né? Quem mais poderia fazer isso para a gente com tanta propriedade, né, com tanta experiência, e dentro do maior órgão ambiental do Estado, né, que pode falar isso com tanto conhecimento e de real vivência, né, que esteve lá e que pode nos contar isso com muito mais coerência. Então, Ângela, eu vou pular a minha introdução e vou jogar essa bola para você. Tá bom? A bola está contigo. Obrigada, Rosa. Obrigada. A CETESB, eu acho que é importante a gente ressaltar um pouquinho do que eu vivi. Vivi não, ela começou muito antes de eu entrar lá, mas do que a gente vive e a turma não conhece, né? A turma de fora não conhece isso. Então, eu gostaria de enfatizar que a CETESB começou nos idos de 1968, o histórico dela ainda, às vezes, fala um pouco antes, um pouquinho depois, mas a CETESB tinha 30 funcionários no seu início. Alguns deles a gente tem como referência até hoje, que ainda estão conosco. E ela, em 1975, se começou a falar da parte de aterros industriais, resíduos industriais, ou seja, a Lei 1413 de 75, ela falava do controle da poluição causada por atividades industriais. Foi a primeira vez que se tocou nisso. Porém, já existia na CETESB um pequeno setor de áreas contaminadas que ficava lá no finzinho do prédio da Hermann 345, eu sempre vou lembrar disso, onde existiam pesquisadores que até hoje estão entre nós. Posso citar Rodrigo Cunha, Elton Gleden e outros nomes de renome que até hoje são referências, tanto como pessoas físicas e jurídicas, como a CETESB na América Latina, como representa esse órgão ambiental. No Brasil, a primeira iniciativa que se deu à parte de legislação de áreas contaminadas foi devido a uma junção técnica, uma atuação da GTZ no Brasil. Os alemães vieram para cá, era uma cooperação técnica. Eles ficaram aqui, eu não me lembro, por anos. Eu me lembro daqueles alemães andando pelos corredores, nós nos assustávamos, mas eles deram origem à decisão de diretoria 103 de 2007. /C/E, porque à época existia a diretoria de controle e a diretoria de engenharia. Dali para frente, foi se aprimorando o setor de áreas contaminadas, virou uma divisão, de uma divisão ela virou uma assessoria, hoje é um grande departamento e, na minha opinião, é um dos carros-chefes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A legislação depois virou federal, tem a CONAMA 420, 2007, isso aí o Fabrício pode falar melhor do que eu, muito melhor, com muito mais propriedade. A Lei 13.577, o Decreto Estadual 59.263 e a decisão de diretoria. Daí a turma fala assim, mas a decisão de diretoria 38/2067 tem base legal? Tem sim. Está estabelecido no decreto do 8468, artigo 6º, inciso 4º, que é a atribuição do órgão ambiental criar instruções técnicas relativas ao controle de poluição, instrução técnica, e tem a instrução que deu base também a todos os procedimentos de áreas contaminadas. Bom, eu dividi passado, falei rapidamente porque nós temos muita coisa pela frente. O presente, o que a gente tem hoje de grandes dificuldades? Nós temos a comercialização dessas áreas ao longo do tempo, que estavam sendo vendidas abaixo do preço. O empresário não conhece absolutamente o que ele está comprando, ele está pensando apenas no custo-benefício, é muito barato, ele adquire a área.
O empreendedor tem desconhecimento completo a respeito das questões ambientais e o que é meio ambiente. Isso nem estava na moda. Eu comentando com o Flávio esses dias, eu até fiz o meia-culpa, que eu estou na CETES desde 1980, eu assinava laudos preconizando o enterramento de galões das indústrias automotivas no fundo da fábrica, mediante bioproteções, colocaria a primarização, mas nós fazíamos isso. Era praxe essa atividade industrial ser considerada, ser olhada de outra maneira, né? E aí o que aconteceu? Com tudo isso, vem a necessidade da legislação frente a fazer os estudos ambientais. Os estudos ambientais, todos, de acordo com a sequência preconizada pela decisão de diretoria 38, são muito caros. E o órgão ambiental acaba sendo muito moroso. Por quê? Porque nós também somos morosos. Para eu convencer o meu empreendedor a fazer um estudo, para eu fazer ele apresentar todas as etapas preconizadas nas regras do gerenciamento de áreas contaminadas, é muito complicado. Então, o empreendedor não quer fazer, ele fala, mas para que eu vou fazer isso? É muito caro. E a resposta é lenta, porque as taxas são altas, ele quer para o mês seguinte. Só que a CETES não consegue, porque a CETES tem uma vazão incrível de processos e tem poucos técnicos, não foi feito concurso há anos. Então, os técnicos fazem o possível para atender. Então, a morosidade também causa problemas no Fundo Estadual de Prevenção de Remediação de Áreas Contaminadas, que foi criado em 2017, até agora está estático. Eles não conseguiram. Hoje tem no fundo 9 milhões de reais, mas ainda não se sabe qual é o destino que vai ser dado a esse dinheiro. Tá? Outro problema que eu vejo isso é um complicômetro, eu tinha que resolver isso, a autuação conjunta. Eu vou atuar a Rosa, o Flávio, os dois. Quem é o responsável pelo dano? Essa conversa nós já tivemos várias vezes, mas isso atrapalha no fim no gerenciamento, porque a CETES fala, senta junto, você e o Flávio, e vocês vão gerenciar o estudo ambiental. Isso não acontece na vida real. Não acontece. Isso é sonho, e nós temos um problema seríssimo para gerenciar esse tipo de coisa. E um problema que veio adicionalmente, foi piorando ao longo dos anos, e eu gostaria de levantar aqui com vocês, peço licença aos meus colegas. Existe um estudo feito pelo Ministério Público, pelo CAEX-USP, me desculpem, pelo qual o Ministério Público tem se apoiado para cobrar dos proprietários causadores do dano ambiental a sua contribuição pelo dano ambiental. Então, vamos supor, a remediação foi até um ponto, faltou 30%. Sobre esses 30%, eles cobram um valor baseado no estudo que o CAEX/USP fez. Esse estudo tem sido muito questionado, não é o fórum da gente entrar nas minúcias aqui, mas a CETES questiona fortemente, e quando perguntado ao Ministério Público se não seria conveniente conversar mais com a CETES, coisa que já tem sido feita, a CETES tem sentado com o Ministério Público para dirimir essas dúvidas e esses valores que são muito altos, eles dizem que é o instrumento que eles têm hoje, e é isso que eles vão utilizar. Ora, eu não sou advogada, mas não tem embasamento legal, em primeiro lugar, na minha opinião. Em segundo lugar, esse recolhimento de erário que eles fazem vai direto para a USP/CAEX. Não seria o caso, eu levanto aqui para vocês, tipo FEPRAC, que é algo instituído pela legislação? Então, isso tem atrapalhado sobremaneira o trabalho de gerenciamento de áreas contaminadas, na minha visão. Agora, vamos para o futuro. O que eu penso? Apesar da gente apresentar os estudos, mesmo que seja no prazo, o órgão ambiental continua moroso, mas tenho que defender que eles têm tomado muitas atitudes para minimizar esses problemas. Por exemplo, eles remanejaram o setor de áreas contaminadas para uma outra diretoria, facilitando a tramitação de processos dentro da CETES. Eles implementaram toda a parte de
processos digitais, o que nos facilita de uma maneira absurda, tanto a vistas ao processo como o acompanhamento, a tramitação dos mesmos. Isso tem ajudado muito. Outra coisa que eu acho muito importante ressaltar, a CETES sempre foi inacessível para quem é de fora. Era difícil conversar, marcar uma reunião, hoje não. Os técnicos não são acessíveis. Eles respondem aos e-mails, eles nos colocam ao par de situações e isso mudou. Isso é uma nova perspectiva dentro da companhia e tem que ser citada. Como eu falei futuramente, né? O que eu acho importante, não é nem o Ministério Público, nem a morosidade, a gente tem que trabalhar para uma coisa só: reabilitar as áreas contaminadas. Esse negócio de vamos voltar à condição inicial da área, isso não existe, não tem como fazer isso. Mas nós temos que reabilitar, a CETES nos dá essa ferramenta, a CETES nos dá essa possibilidade, a lei nos faculta isso. Se fizer um bom estudo, pela avaliação de análise de risco à saúde humana, se ela estiver dentro dos parâmetros, se fizer um plano de intervenção que possa ser aceito pela CETES de forma conveniente, bem feita, a CETES nos permite o termo de reabilitação, a emissão do termo de reabilitação. E aí eu pergunto, CETES, me divulgue, por favor, o número de termos de reabilitação que você tem escutado, porque ela tem emitido muitos deles, com base na lei, com base em estudos corretamente feitos. Então, eu tenho muita divulgação. O número de áreas contaminadas, o número de áreas em estudo, o número de áreas em remediação, tudo isso eu tenho, mas quantos termos de reabilitação a CETES soltou até hoje? Nós temos que fazer São Paulo voltar a ser uma área onde a gente possa instalar o uso declarado. E isso é uma coisa importantíssima. Então, qual é a mensagem que eu deixo para que meus amigos possam falar agora de forma complementar ou da sua escolha? No momento, já existe a mediação entre empreendedor, consultoria, Ministério Público, CETESB. Então, eu tenho uma máxima que eu preconizo sempre: solidário, a gente vai ser uma união. Independentemente, separadamente, nós vamos ter só pontos de vista, como é o meu agora. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa união de todos, conversando, para que a gente chegue numa meta única, não mais com discussões ou distorções dos pensamentos. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço, Ângela. Poxa, você colocou questões tão interessantes que eu acho que, na verdade, nós vamos precisar mesmo de uma outra conversa, numa outra oportunidade. O mais importante que eu acho que você colocou agora no final é essa questão de união de esforços, no mínimo, para que a gente possa fazer com que a legislação efetivamente seja executada de acordo com o que ela foi formulada, né? A gente vê, vou dar um exemplo rapidamente aqui, já deixar como provocação para debate, né? Muitas áreas contaminadas, elas estão sujeitas não só ao órgão estadual, né? Por exemplo, áreas contaminadas por radiação, elas estão sujeitas ao Conselho Nacional de Energia Nuclear, que tem a sede no Rio de Janeiro, e nós estamos cheios de áreas contaminadas no estado de São Paulo com radioatividade, né? E o que ocorre com esses órgãos? Eles não se falam. Exato. Eles não se falam. Ou seja, isso acaba levando para o empreendedor um prejuízo imenso, porque, por vezes, o Ministério Público fica oficiando um órgão, aí ele espera a resposta, daí ele oficia um outro órgão, daí ele espera a resposta, aí ele analisa, tira a interpretação dele, devolve o ofício de novo para o órgão federal, aí o órgão federal responde, aí ele pede para o empreendedor se manifestar, o empreendedor se manifesta, aí ele oficia para o órgão estadual. Quer dizer, é um samba do peão doido, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa, primeiro assim, a questão da informação, né? O órgão federal ainda prescinde hoje de informações precisas digitais. Né? A maioria ainda é físico, quer dizer, então fica aquilo que você colocou, é imprescindível. Você deixou de mensagem, eu acho que é
o mais importante para que a gente possa seguir adiante com mais efetividade. Flávio Salles. Vocês me escutam ou não? Sim. Muito bem. Vamos lá. Quantos dias a gente tem para encerrar esse assunto? Os mesmos Eu comecei a anotar pontos em uns 12 dias, então tá bom. Acho que dá para a gente terminar a introdução. Porque a Ângela trouxe tantas coisas importantes para a gente aqui que eu parei de anotar que num determinado momento, porque senão eu não ia conseguir abordar tudo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa é a questão da morosidade, né? Isso aqui só deixa claro que o tema ele é de fato multidisciplinar, porque para geólogo que está acostumado a trabalhar com rochas de milhões de anos, o tempo voa em escalas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque assim, o histórico que a Ângela trouxe brilhantemente para a gente aqui, o histórico da CETESB, enfim, na verdade, do surgimento do tema áreas contaminadas dentro da CETESB, no meu ponto de vista, ele só deixa claro que o assunto é muito, muito recente. Né? Então, na verdade, a gente tem aí um assunto que começou a ser discutido dentro da CETESB no início da década de 80, mas, enfim, depois teve todo um desenvolvimento. Eu acho que o primeiro ponto importante a gente entender desse assunto é o seguinte: o passo inicial foi uma mudança de paradigma. Né? O próprio Superfund nos Estados Unidos foi startado a partir do caso do Love Canal, que aconteceu da década de 50 para cá, alguma coisa por aí, e foi estourar na década de 70, década de 80. Então a gente está falando, na verdade, quando eu falo de uma área da geologia que cuida de milhões de anos, a gente está falando de 40 anos que esse tema é debatido no Brasil. É muito pouco. É muito pouco. Eu costumo dividir esse assunto assim. A gente teve uma mudança de paradigma, porque o mundo vinha com uma relação do processo produtivo e a própria relação com o meio ambiente no século passado, que teve que se modificar para a gente ganhar uma percepção do que a gente estava contaminando e o que isso impactaria nas nossas vidas. Depois disso, veio todo esse pacote que a Ângela trouxe muito bem, que foi, na verdade, um desenvolvimento de um arcabouço jurídico, administrativo, na verdade, a criação de ferramentas para a gente saber como lidar com isso. Então, foi o surgimento das decisões de diretoria, da 103, o próprio Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, que veio só em 99, né? Ele é muito recente, até então a gente não tinha nenhuma orientação nacional a esse respeito. A CONAMA, a própria lei é de 2009, o decreto de 2013, ou seja, é tudo desse século. Né? A gente teve uma mudança de paradigma e um desenvolvimento, de fato, desse tema, tecnicamente e juridicamente falando, nesse século. Isso fez com que a gente tivesse uma série de aprendizados. E eu acho que aí eu anotei 2 pontos, que foi da escala de tempo e do que o Fabrício falou de processos infindáveis. Eu acho que a gente teve algumas constatações. A primeira é de que a gente dificilmente vai eliminar a contaminação por completo. Principalmente contaminações por orgânicos, dificilmente a gente vai fazer com que o meio ambiente volte a ser como antigamente, e o meio ambiente já não é como antigamente, com ou sem contaminação. A partir do momento que você construiu um prédio, a partir do momento que você construiu uma estrada, o meio ambiente já não é o mesmo. Isso falando do meio ambiente urbano. Em meio ambiente rural, a partir do momento que você instituiu uma lavoura, enfim, ou qualquer cultura, você já fez uma modificação. Não há atividade humana sem impacto, maior ou menor. Então, esse é um primeiro entendimento. A gente não vai conseguir eliminar por completo num curto espaço de tempo. Isso não vai dar. Nesse sentido, todo mundo já está percebendo, a CETESB e os profissionais que você citou da CETESB, que são competentíssimos e são referência nessa área, já perceberam, e daí vem a ferramenta da gestão dos riscos,
não é isso? A gente tem que incorporar o conceito da gestão da contaminação no tempo. Isso é fundamental, para que a gente tenha a contenção da contaminação, esse é o primeiro ponto, a gestão dos riscos, e os riscos a gente está falando tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente em si, enfim, e a eliminação gradativa dos contaminantes. O que isso muda no conceito de gestão, e a gente já está incorporando isso com o tempo? Muda que, primeiro, a responsabilidade pela contaminação não necessariamente termina com o termo de reabilitação. Porque muitas vezes o termo de reabilitação para o uso declarado impõe restrição de uso, impõe manutenção de algumas condições de engenharia e de contenção que precisam ser monitoradas ao longo do tempo. E num primeiro momento, essa que pode ser uma notícia ruim, na verdade é uma notícia boa, porque isso dá tempo para que a gestão seja feita ao longo do tempo e seja feita com critério. Eu acho que isso é um ponto que já está mudando dentro dessa questão importante que também a Ângela trouxe sobre a questão da cobrança para reabilitação total do dano. Esse é um ponto fundamental que a gente já está discutindo, e esse é um ponto presente e futuro que eu acho que a gente precisa considerar. Muito bem, Flávio. Eu acho que o que vocês dois colocaram me chamou a atenção. A Ângela fala nessa questão da reabilitação, e eu acho que a gente tem que estar falando também da área de afetação. Eu sempre vi esse ponto da norma muito assim, preso a conceitos que eu acho que a gente pode discutir em cima dele um pouco mais. Eu acho que essa questão da área de afetação para a reabilitação é um ponto, para mim, que ele deve ser melhor debatido, né? Porque, principalmente em grandes áreas, isso não pode ser, às vezes, ser cravado como área de afetação, como a lei impõe, tão fechada, tão rigorosa. Eu acho que é um ponto que a gente pode debater. E você coloca, Flávio, a questão do conceito da contaminação, até porque, de uns tempos para cá, eu acho que esse conceito ele se revigora, porque nós partimos de um tempo das descobertas das áreas contaminadas, não muito antigo, como você mesmo colocou, a gente está falando de 99, né? Quer dizer, está falando de 20 e poucos anos, quer dizer, está muito perto da gente. E o que a gente sabe também, que essas áreas contaminadas, a gente está falando de muito antes disso, né? Quer dizer, da década de 70, né? Quando o parque industrial começou a se deslocar para vários outros municípios, inclusive. Então, acho que a gente pode retomar esse assunto para debater um pouco mais. Fabrício Soller, a hora que eu consegui tirar o doutor, hein? Mas com restrição aqui, viu? Vamos lá, Rosa. Eu acho que as ponderações do Flávio e da Ângela extremamente importantes aí, complementar. Eu vou trazer alguns pontos aqui para reflexão também do que nós temos visto com relação ao tema. Primeira questão de responsabilidade, né? Responsabilização, não só do proprietário da área, de quem deu causa, mas de quem fez uso, de quem aluga, é vizinho, né? De quem é impactado por uma contaminação de terceiro. Eu acho que esse é um assunto que é o dia a dia das discussões de áreas contaminadas, né? Você tem o trabalho técnico, que é o fio condutor de qualquer gerenciamento de área contaminada. Por isso que, para mim, é um privilégio falar com vocês, porque, no fundo, a questão técnica é o que permeia, é o que dá sustentação para a nossa discussão jurídica, né, de responsabilidade. Mas o que a gente acompanha hoje, o dia a dia, é notificação para lá, notificação para cá, notificação de quem usa, notificação de quem usou, notificação quem comunica a CETESB, quem assume perante a CETESB, né, a responsabilidade pelo gerenciamento da área, responsabilidade das equipes técnicas que elaboram os projetos, né, por performance,
como que isso é interpretado, e por isso que falando com o Ângelo, falando com o Flávio, eu me sinto muita vontade de colocar esse tema, que é delicado também dentro das negociações, né? Quando você trabalha, busca um contrato de performance, de resultado, no meio do caminho, vamos pegar o efeito pandemia, o que aconteceu? Enxugou o caixa, o que estava previsto talvez não vai ser executado no prazo acertado, no prazo convencionado, no cronograma apresentado à CETESB, né, você tem aí um alongamento do recurso despendido e, por consequência, um efeito, né, a eficácia do gerenciamento acaba sendo postergado. E como que fica a responsabilidade em termos ambiental, a discussão contratual? Então, você tem do poluidor, entre aspas, né, de todos aqueles que ali ocuparam a área de alguma forma ou fizeram uso dela, a responsabilidade junto das equipes técnicas envolvidas no gerenciamento da área contaminada, a melhor forma de contratação, né, ou não, essa discussão dos performances, dos contratos turnkey, e como isso acontece também no dia a dia, esses desdobramentos. Infelizmente, a gente acaba vivenciando muito, e vocês falam isso talvez aí, muito mais do que eu, né? A discussão de contrato que chega, a notificação, porque não atendeu, a meta, o CMA não era bem aquele, então vamos buscar, por que não atendeu? O solo, talvez a avaliação preliminar, que foi feita por outra empresa, não tinha a mesma precisão, a mesma qualidade. Então, assim, é um aprendizado permanente. Gerenciamento de área contaminada, cada dia a gente se surpreende com um assunto novo. Por isso que eu coloquei logo no começo, né, os temas que ressurgem e que surgem, e temas que, por vezes, são infindáveis, né? E como o Flávio colocou, o termo de remediação, né, de reabilitação da área, e ainda assim não se exaure o tema. E uma vez com o Rodrigo também, brincando com ele num evento, eu coloquei, falou, Rodrigo, como a Ângela provocou, eu quero ver os termos, eu sei que tem, ele existe, né, mas coloque para demonstrar, porque a qualidade técnica da CETESB, eu acho que reforçando o coro da Ângela, é indiscutível, o nível de qualidade da equipe, a profundidade das discussões, o nível das discussões, é uma pena que se limita as discussões dessa qualidade a São Paulo, né, a CETESB, e isso vem para e passo com as regulações em âmbito federal, tanto a CONAMA 420, mas também o projeto de lei do Arnaldo, que voltou a andar no final do ano, né, teve uma sobrevida. É um projeto de lei que faz 10 anos o ano que vem, né? Então, assim, o assunto precisa ser federalizado. Não dá para falar, São Paulo funciona muito bem, mas qualquer lugar que você vai, a norma é emprestada, na maioria das vezes, né, emprestada de São Paulo, às vezes fazendo remissão à própria CETESB. Então, você tem um amadurecimento ainda do assunto em âmbito nacional. E trago também para reflexão aqui, que foi muito bem ponderado também, a questão da reparação integral, né? Fabrício, teu som se desligou sem querer. Fabrício, Desculpa. Reitera, é muita emoção. Então, o que a Ângela colocou, não tem norma, né, Rosa, que determine expressamente a questão da reparação integral, né? Você tem que observar critérios técnicos, você tem que observar, e aí São Paulo também muito inteligente, trazendo os princípios constitucionais e legais de razoabilidade, proporcionalidade, a multifuncionalidade do solo. Não é porque o solo foi um dia residencial que ele vai ser sempre residencial. E aí vem o papel, né, da indústria da construção civil, né, que felizmente é talvez, não posso estar errado, mas uma das principais indutoras desse processo de gerenciamento, de remediação, né, de grandes áreas que promovem essa multifuncionalidade de fato, né, grandes áreas industriais. Eu mesmo moro numa antiga área industrial que foi revitalizada pelas construtoras, e é outro ambiente. E assim, e se não tiver cadência, se não tiver recurso, né, e se não tiver uma qualidade técnica envolvida, viram áreas abandonadas, e aí sujeita a criminalidade, sujeitas a tantas mazelas, né, que acometem essas áreas que acabam, por vezes,
abandonadas, porque o privado não dá conta, grandes áreas, sozinho, né? O proprietário de uma área não consegue fazer a remediação, né, por livre e espontânea vontade, isso você vai ter o parceiro, geralmente, que vai explorar aquela área, e o Estado tampouco, né? Dentro da sua gestão, né, das áreas órfãs, não tem condições. Hoje tem que fazer o que dá para fazer, né? Não tem, como o Flávio colocou, o Superfund, né, o fato de não existir, de não ter um grande recurso alocado para isso. Por isso que assim, a gente briga muito para superar essa discussão da reparação integral, né, para que não se valha da reparação integral e que esse conceito seja superado pela melhor técnica aplicável, com os princípios, com os níveis de contaminação que devem observar as particularidades de cada caso concreto. Então, não tem uma linha de corte, não é toda a área assim, todo gerenciamento é dessa forma, toda área se vale da mesma tecnologia. Não, acho que cada um tem uma particularidade, e isso é muito bem levado em consideração, tanto pelas consultorias, né, técnicas hoje, que tem um altíssimo nível, felizmente, acho que nos últimos 10 anos, 15 anos, várias consultorias técnicas apareceram, inclusive elas se organizam entre si, né, para trabalhar no aperfeiçoamento das discussões de áreas contaminadas, quando a CETESB continua, né, excelente. Aí, como foi muito bem colocado pela Ângela, né, Rodrigo, Elton, o time que está lá, né, o time que sempre esteve ali envolvido com as discussões de áreas contaminadas, sempre ajudou a fazer esse movimento de melhoria da regulação, para chegar numa DD 38, deve ser um procedimento a ser seguido, diminuir o papel fiscalizador do analisa tudo, se não analisar eu não saio, se não analisar eu não faço, se não tiver uma manifestação eu não continuo. Quer dizer, mudou a dinâmica, eu acho que deu segurança para todo mundo. Mas os problemas são naturais do gerenciamento de áreas contaminadas. Eu acho que o Estado de São Paulo concentra a inteligência desse assunto em âmbito nacional, e o que talvez seja desejável neste momento é ampliar os limites do território paulista, né, para que esse assunto aí permeie com a mesma qualidade, com a mesma eficiência que tem em São Paulo, a despeito de de casos complexos, sabidamente complexos, e que envolvem aí não só, né, o trabalho da CETESB no controle, na fiscalização, mais discussões com o Ministério Público, e que, por vezes, isso acaba resultando no judiciário. Então, acho que, assim, para começar o apetite aqui, são as considerações iniciais. Muito bem, Fabrício, muito bacana a sua colocação, experiente, né, de quem atua no seu dia a dia com essa matéria. Mas você colocou uma questão que eu também me referi no início, que foi a migração, né, do polo industrial da capital, né, de São Paulo, para o interior. Quando você coloca, né, que de fato seria fantástico se nós tivéssemos uma CETESB no país inteiro, né, que todos os estados tivessem essa capacidade que a CETESB acabou no decorrer dos anos desenvolvendo, mas isso também acho que ocorreria da mesma forma, né? Quer dizer, seria a indústria poluente saindo daqui e indo lá para algum outro estado, né? Que, obviamente, não vou me referir, não vou falar o nome exatamente porque lá a coisa anda solta, né? Lá passa de boiada, por exemplo, né? A legislação. Então, fica aqui também essa questão. Eu acho que, de fato, nós teríamos que uniformizar o entendimento, principalmente falando desses órgãos que têm atribuição federal em contaminação muito mais perigosa, né? Como me referi agora há pouco, que é a SEMEM, por exemplo. Mas, Ângela, falando um pouco do histórico da CETESB, né, eu me recordo que quando saiu o manual, nós tínhamos um gráfico que dizia que quase metade das áreas contaminadas estava na cidade de São Paulo, né? E a cidade de São Paulo hoje ela tem a atribuição para controle, né? Parece-me que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente também desenvolve um papel semelhante ao órgão estadual, né? Não é isso? Alguns municípios têm essa atribuição que foi repassada para a CETESB. Eles têm equipe para atender. Junto com eles, tem a Prefeitura do Estado de São Paulo também, que atua fortemente, mediante DECONT, nas áreas contaminadas. Mas hoje em dia não é mais só São Paulo, né, Rosa? A gente sabe que isso já não existe mais, essa delimitação.
Nós temos áreas fortemente contaminadas nos municípios do interior. Guarulhos é um exemplo, que é considerado uma área crítica pela CETESB também. Então, eu acho que essa delimitação já passou, já não existe mais isso. Talvez fosse muito interessante fazer uma atualização, um novo mapeamento da localização dessas áreas. Ribeirão Preto. É de quando? Eu lembro que É antigo. Um dos primeiros que parecia-me assim, um levantamento bastante abrangente, né? Parece que foi em 2016 teve que trouxeram os primeiros números assim que acabou integrando, né, todo o estado de São Paulo. Depois desse, eu não me recordo agora a data, mas tem outros levantamentos mais específicos. Só que esses levantamentos ainda são passíveis de revisão, porque eles foram feitos de maneira muito expedita. A própria DD 38 está sofrendo uma revisão agora, porque eles não dão conta de ter isso mapeado de forma exata. Se você for ver a listagem de áreas contaminadas, eu mesmo quero morrer, eu faço ideia, Flávio, não é, Flávio? Fabrício, quando a gente tem que consultar uma área ali, você quer morrer, vai por bairro, vai por CEP, vai por... É muito complicado isso. Então, na minha visão, existem dados para a gente consultar? Sim, existem. Mas eu não me fio muito neles, viu, Rosa? Porque eu acho que escapa. Eu peguei contaminações fortíssimas. Há pouco tempo atrás, em Sorocaba, Ribeirão Preto, passivos ambientais, fontes primárias ainda, ali prementes, entendeu? Então, é muito difícil a gente... Eu acho que está generalizado, viu? Claro que a São Paulo era a maior parte industrial, né? Jurubatuba era um distrito industrial, Vila Carioca era outro, Moca com as Galvanos. Então, nós temos assim, as áreas que são consideradas críticas. Agora, nós temos contaminações importantes fora do estado também. Sim, agora, Fabrício, explorar um pouco você a questão criminal, né? O que a gente nota no trabalho específico, às vezes mais curioso, né, de levantamento, o quanto poucas ações criminais acerca de contaminação existem. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas elas são tão ínfimas diante deste número absurdo que a gente tem levantado de áreas efetivamente contaminadas. E sobre o aspecto da lei de crimes ambientais, isso me parece que fica muito distante, né? Os números não batem. Rosa, vou usar o criminal e o administrativo sobre duas perspectivas. Primeiro que, assim, eu acho que o criminal, a esfera criminal, a responsabilização criminal, ela tem que ser utilizada, né, como último recurso, né, em casos em que o empreendedor, ou o proprietário da área, ou o usuário da área, se furta a cumprir as determinações de remediação, gerenciamento, prazos, ou seja, de fato fazer o clean-up da área. Eu acho que essa é a prioridade. Inclusive, às vezes, quando a gente se depara com algumas discussões judiciais, que felizmente no criminal, eu até hoje não tenho experiência em área contaminada com reflexo criminal, felizmente, eu acho que o criminal ele vem como última instância, último recurso. Eu acho que o empenho hoje é do agente fiscalizador, CETESB, e num segundo momento, se necessário, um suporte do Ministério Público buscando um reforço nas medidas, né, de restabelecimento da área. Lembrando que aqui eu não estou falando de reparação integral. Aí eu me junto ao coro da Ângela e ao seu de, veja, a reparação integral está fora, mas sim buscar um restabelecimento e a multifuncionalidade da área. O Ministério Público pode ajudar nessa medida, caso a mão do Estado, no caso da CETESB, não seja suficiente. Agora, criminalizar
para mim, acaba sendo, acho que, uma extrapolação. O que acontece, e aí também, olhando na esfera administrativa, que é possível, aí eu já tenho visto com mais recorrência, a questão da prestação da informação, né, da qualidade da informação prestada. Quando é prestada informação falsa, omissa ou enganosa ao sistema público. Nesse caso, eu acho que aí caberia uma repercussão criminal, por exemplo. Prestar informação, né, omissa junto aos órgãos, não, enganosa especialmente, acho que é o mais delicado, né, porque subverter a lógica da informação. Esse ponto eu já vi acontecer, talvez tenha uma recorrência maior do que, de fato, cumprir o gerenciamento da área contaminada. Lembrando que, né, dividido as 3 esferas, civil, administrativa, né, e criminal, a civil, a reparação do dano em si, por isso que eu acho que aqui conversa um pouco as ações da CETESB com o Ministério Público, quando necessário. Na minha opinião, isso é atribuição do Estado, CETESB, ali caberia tocar o processo, o projeto e o gerenciamento, e na esfera criminal, se necessário, em última instância, que é o que a gente tem visto, em muitos dos casos, muitos promotores atuando com uma parcimônia no tema e buscando restabelecer, inclusive em linha com 225 da Constituição, que é o ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, é buscar restabelecer a área, fazer aquele investimento, né, para a recuperação da área contaminada e a repercussão criminal, se necessário for, caso as outras 2 não forem suficientes para tanto. É assim que eu enxergo. Tenho trabalhado para que, inclusive, isso, né, se prestigie a gestão pública, a gestão administrativa do tema, por parte de quem tem competência. E só emendo com uma ponderação importante que a Ângela também, da questão dos municípios envolvidos nesse tema, que aí vira outro balaio de gato aqui, muito cá entre nós, né, que é o município que é o órgão competente para cuidar do uso e ocupação do solo, e você tem a questão de áreas contaminadas. Nem sempre os órgãos municipais têm estrutura para lidar com esse assunto, e muitas das vezes se acaba se perdendo em discussões, sendo que, na minha opinião, enquanto você está discutindo esse tema, especialmente olhando aí, recortando para São Paulo, o referencial técnico, teórico, orientativo e normativo deve ser o estadual, né? Por tudo que a gente já tem. Então, os municípios talvez acompanhar, mas para evitar essas ocupações indevidas de áreas que estão contaminadas e que, antes de permitir uma contaminação, se faça a remediação respectiva. Ouvindo, eu me rendo à sua colocação, de fato, que devemos privilegiar o administrativo e a responsabilidade civil. No entanto, eu acho que a gente precisaria caminhar com um pouco mais de efetividade na rapidez, né? Porque e buscar efetivamente a compensação dessas áreas, né? Porque tem muitas áreas que são irrecuperáveis, não é, Ângela? Tem, de fato, muitas delas, embora você consiga determinar exatamente o que ocorreu nessa área, mas ela é irrecuperável e eu acho que nós deveríamos buscar sempre uma compensação para isso. E aí a aplicação efetiva, né, da responsabilidade poderia ter um melhor resultado, né, se de fato ela acontecesse no tempo, né, no tempo que a gente espera, né? O importante é que se defina, Rosa, que se defina. O problema é ficar esse jogo. Não se define quem é. A partir do momento que se define, você consegue a meta final. Eu quero, antes de passar para o Flávio, nós vamos já partir para o encerramento aqui. Conforme eu havia falado, é muito rápido, né? Nós já estamos a 1 hora de live e temos que caminhar para o finalmente, mas eu quero antes cumprimentar aqui as pessoas que nos seguem, a Gláucia Bueno Quirino, que é meu braço direito lá na Comissão de Direito Ambiental da OAB Santo André, o Alfeu Cabral, o Walter Leite, Planir Ferlini, Maria Cristina Gontijo, Sueli Rodrigues. Estamos recebendo os cumprimentos aqui da Comissão de Meio Ambiente Estadual, do Fernando de la Torre,
E ele coloca aqui uma questão que se não seria o caso de haver 2 critérios para a cobrança para a reabilitação total do dano, sendo um para áreas com passivos contínuos e outros relacionados a novos passivos. Por um lado, uma contaminação antiga pode estar relacionada até mesmo a um parecer favorável de destinação inadequada, ela não deveria ter o mesmo peso de uma contaminação atual, que pode ter sido causada por descuido, por desleixo ou até por ação criminal ao meio ambiente. Para se debater, para conversar. A Patrícia Ruiz, Ana Paula Queiroz, querida Ana Paula, está aqui nos assistindo, Ângela, que é da AESAS, lá do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp também. E, Flávio, você que é um técnico bastante habilitado também e trabalha com laudos, né, periciais nessa matéria, para o seu encerramento, eu queria que você colocasse para a gente, em relação ao passado e ao presente, como é que você vê isso? Porque, obviamente, o número de profissionais que exercitam, né, essa atividade, ela cresceu bastante, né? Mas eu acho que são ainda muito poucos profissionais que têm essa área, essa atividade voltada para laudos de áreas contaminadas. Bom, estou com o áudio ligado, doutor. Bom, Rosa, o Fabrício citou que existem várias empresas no mercado, a gente está falando de São Paulo, mas está falando de Brasil também, que se desenvolveram, que apareceram nos últimos 10, 15 anos, entram naquilo que a gente estava conversando, né? A gente está falando de um assunto que surgiu como área a ser explorada há 30, 40 anos. Então, é natural que as empresas venham se desenvolvendo tecnicamente, enfim, e os profissionais também, que é o mais importante, inclusive, né, venham se desenvolvendo ao longo desse tempo e aparecem vários novos profissionais e competentes. A gente tem ali, a Ana Paula Queiroz é um exemplo que está nos assistindo, né, é uma excelente profissional da área. Mas, assim, eu fiz um monte de anotações aqui, e, obviamente, eu não vou conseguir explorar todas, acho que a gente tem matéria aqui para muitas conversas. Mas algumas coisas eu acho que são importantes para serem lembradas. Primeiro, como a gente fala de um assunto muito técnico e muito recente, a gente tende a cair em algumas arapucas, algumas que são tecnicistas e algumas que são conceituais. Primeiro, da gente falar que a indústria talvez seja a grande vilã dessa história toda, e de fato não é. Quando o Fabrício fala de federalizar o assunto, e ele tem toda a razão, e existe o projeto de lei agora que foi retomado no final do ano, e que ganhou fôlego, quando a gente vai para um cenário maior do Brasil, a gente vê que existem especificidades de cada área, peculiaridades de cada área. Então, eu tenho atividades minerais como potencial geradora de áreas contaminadas, atividades agropecuárias, curtumes, sendo grandes geradoras de área, a exploração de petróleo, a exploração, transporte, enfim, existem N possibilidades, inclusive a contaminação difusa. Nós estamos falando de 100 milhões de pessoas que não tem esgoto, coleta de esgoto no Brasil. Né? A ausência da coleta de esgoto obriga o sujeito ou a lançar o esgoto num corpo d'água superficial ou a infiltrar o esgoto. Isso vai para onde? E nesse sentido, quando você me pergunta de futuro, fugindo desse, apesar de eu ser técnico na área, mas fugindo um pouco do tecnicismo, eu acho assim, se tem um tema que a gente pode falar que é transversal a tantos outros temas importantes e essenciais até para a estruturação de cidades viáveis, cidades sustentáveis, esse tema é a área contaminada. Né? O tema área contaminada, ele se relaciona, entre outros, e só para pegar um exemplo mais amplo, a ODS, eu anotei a ODS 3, que a gente fala de saúde e bem-estar, a ODS 6, água potável e saneamento, a ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, ODS 14, vida na água, ODS 15,
vida terrestre, a gente está falando de contaminação de solo e água. Áreas contaminadas, eles conversam, e aí na praia total do Fabrício, com gestão de resíduos, e aí eu falo do início ao fim, porque o solo contaminado, quando precisa ser escavado para uma destinação, ele vira resíduo. Eu preciso gerenciar isso. Por outro lado, na outra ponta, a gestão inadequada dos resíduos, e aí de qualquer natureza, aliás, nós estamos falando de 3 mil lixões no Brasil, que deveriam ter sido extintos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos já em 2014, não foram. A destinação inadequada de resíduos gera contaminação de solo e água subterrânea também. Por falar em água subterrânea, quando a gente fala em água subterrânea, a gente está falando de segurança hídrica, gestão de recursos hídricos. 95, 97% da água doce líquida do planeta está em aquífero subterrâneo. A gente tende a direcionar as atenções para corpos d'água superficiais e tem o seu valor ecossistêmico importantíssimo, mas a gente não pode esquecer que o recurso hídrico superficial, os rios, eles fazem parte do ciclo hidrológico, que na verdade são afloramento de água subterrânea, que muitas vezes estão contaminadas. Então a gente fala com gestão de recursos hídricos, a gente fala de saneamento básico, quando fala da coleta de esgotos e por aí vai, não é isso? Para a limpeza dos rios. Então, assim, é um assunto que, no meu modo de ver, no presente e no futuro, ele precisa ser discutido do ponto de vista técnico, como já está sendo discutido, como o Fabrício bem disse, pelas empresas e pelos profissionais da área, em fóruns específicos, mas precisa ser trazido para uma gestão estratégica pública e privada muito mais ampla, porque ele é transversal a várias áreas muito importantes para o desenvolvimento do país, tanto do ponto de vista social, ambiental, econômico, enfim, esse assunto é muito mais rico e tem muito tema para a gente discutir ainda. Sem sombra de dúvida que tem. Flávio, nesse sentido, eu gostaria que você já fizesse, então, a sua despedida, porque nós já estamos quase ultrapassando o tempo. Eu vou devolver depois para o Fabrício e para a Ângela, para que façam o mesmo. E eu quero deixar aqui o convite para que a gente faça, numa próxima oportunidade, um webinar, porque eu acho que a gente pode trazer outros profissionais e fazer uma grande discussão, um pouco mais direcionada para a área da atuação de cada um. Nós teremos aqui na quarta-feira, e eu sei que também é um grande especialista, e o escritório dele também atua nessa matéria, que é o Walter Lazzarini. Na quarta-feira estará aqui conosco, juntamente com o Manfrinato, que também é uma outra pessoa bastante de muita competência, que atua também na área acadêmica e que pode também nos trazer muita contribuição nessa discussão. Então, fica aqui o convite que eu vou organizar e certamente farei o convite a vocês também para participar de uma grande reunião para tratar desse tema. Tá? Despedida. Bom, se precisarmos de bons exemplos de profissionais da área, você acabou de citar o Walter Lazzarini, que é outro grande nome da área. Bom, eu só tenho a agradecer, tinha muita coisa para falar, tenho muita coisa para falar, mas esse assunto é um assunto pessoalmente apaixonante, e discutir com vocês, debater com vocês é sempre um grande prazer. Eu enxergo essa área, eu estou atuando em várias frentes nessa área, na OAB, nós estamos atuando juntos, né, Rosa, na comissão aqui também da Seccional São Paulo. Na Fiesp nós temos desenvolvido esse assunto, em outras áreas, na Abrapes também, eu estou coordenando um GT de áreas contaminadas, eu convido a todos a vir esse tema, porque esse tema é de fato multidisciplinar, e eu acho que tanto do ponto de vista da gestão pública, como eu falei, que envolve várias outras áreas, como da gestão privada, a gente tem muita coisa a evoluir. Áreas contaminadas têm que entrar no sistema de gestão ambiental das empresas privadas, porque tem que ser colocado numa visão mais ampla do gerenciamento de longo prazo. Enfim, tem muita coisa para a gente debater. Eu só agradeço por esse pontapé que você proporcionou e muito obrigado, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço, Flávio. Muito obrigada pela sua presença. Doutor Fabrício Soller. Só para o elevador.
o doutor é para ir embora mesmo, né? É uma despedida. Eu só tenho que só reitero o que o Flávio já muito bem colocou. É um tema que vai longe. Você vê que a gente acompanha discussões semanalmente sobre áreas contaminadas e o tema não se exaure. Se a gente quiser falar aqui de um encontro de fundo, nós vamos falar de fundo. Se o encontro de reparação integral, o encontro de reparação integral, o encontro de investigação preliminar e assim por diante. Então, o tema é infindável. Te cumprimento, porque acho que esse é o papel, acho que a OAB, aí, né, com a sua liderança, presta um belíssimo serviço à sociedade, o papel da OAB é muito bem executado aí sob a sua liderança, Rosa, e reiterar o agradecimento por estar aí, participar com pessoas que eu tenho uma profunda admiração no mercado, e além deles, né, as pessoas com as quais você, inclusive, mencionou aí, que estão acompanhando, que dispensa também apresentações, então, fica só um agradecimento e a provocação para você continuar. Continue perseguindo essas lives, essa propagação da informação, do conhecimento, para que cada vez mais chegue, né, ao maior número possível aí de profissionais e que também venham a estruturar esse mercado, como o Flávio colocou. Nós estamos falando de recuperação, né, de reparação, de gerenciamento de área impactada, muito focado na indústria, né? Se a gente pegar, como o Flávio colocou, os 3 mil lixões que tem operação por aí, na hora que a turma começar a entender, aí sim eu acho que se aplica o crime, por exemplo, entendeu? Nesse caso, na minha opinião, aí é crime, porque há 50, 70 anos operando algo, né, que contamina a água, só, e que não precisa, né, de maiores aprofundamentos, aí sim. Então, muito obrigado, Rosa. Ângela, prazer reencontrá-la. Flávio, muito bom te ver. Muito obrigada, Fabrício. Estaremos juntos, sem dúvida, em outras oportunidades. Faço questão de organizar outros eventos dessa natureza. Eu acho que áreas contaminadas afeta a todos. O Flávio lembrou bem, e eu acho que nunca é tarde, não é demais a gente voltar a lembrar do Barão de Mauá, né? Talvez as pessoas se deem conta da importância do tema quando ela lembra de vidas que foram perdidas nesta área, nesta questão de áreas contaminadas. Ângela. Difícil falar depois desses dois caras, né? Muito difícil, porque eles deram um banho aqui, um banho de sabedoria. Então, eu vou para o lado feminino da coisa. Eu era uma visionária quando eu entrei na CETESB. Flávio está dando risada de mim. Mas eu era uma visionária quando eu entrei na CETESB. Eu acreditava que o meio ambiente ia virar um lago canadense, a parte de Rio Pinheiros ia ser uma água. 50 anos passaram e nada disso a gente viu. Só que tem sido muito gratificante, porque nós nunca participamos de tantas discussões técnicas a respeito, vou focar no nosso tema, o meio ambiente é ar, água, solo. Esse é o nome da minha empresinha, 3 Systems, ar, água e solo. Eu sempre brinco que eu fui por aí. Só que é o seguinte, a área contaminada hoje é o mote da questão. A gente só discute isso, a gente só fala nisso e a gente tem visto resultados. Nós temos visto os resultados. E isso é algo que tem que ficar de exemplo. Acreditem. Eu falo para quem está nos assistindo, seja profissional, seja particular, acreditem, isso acontece. Um bom gerenciamento acontece. Então, muito obrigada, Rosa. Obrigada, Flávio e Fabrício, pela companhia sensacional. E vamos repetir, acho que vale a pena. Agradeço muito, Ângela, Flávio, Fabrício. Me sinto absolutamente aqui muito acolhida por todos vocês. A admiração é recíproca. E vamos juntos, vamos disseminar nosso conhecimento. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado.